Aquele que procura acha, como todos nós sabemos. Mas às vezes as descobertas são verdadeiros pacotes surpresa, pois as escavações nem sempre trazem à luz o que era esperado anteriormente. E às vezes os leigos se deparam com o inacreditável por puro acaso. Alguns artefatos até mesmo surpreendem os especialistas. No vídeo a seguir, mostramos que até mesmo cientistas experientes ficaram sem palavras. E você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas incríveis? Então nos dê um joinha, inscreva-se aqui no Mundos Escondidos e junte-se a nós em nossa jornada de aventura. Um gigantesco monstro da pré-história. Na França Ocidental, uma equipe de escavação fez um achado literalmente gigantesco. Eles encontraram o osso da coxa, cujo enorme tamanho deixou até mesmo os pesquisadores experientes sem palavras. A monstruosa descoberta mede 2 metros e pesa 400 quilos. O antigo dono do osso gigante era um saurópode. Os dinossauros deste gênero poderiam atingir o tamanho de uma casa de vários andares e pesar toneladas. Os pesquisadores estão esperando por mais descobertas deste tipo para entender ainda mais sobre os maiores animais terrestres. Um trabalho estranhamente bonito, porque, embora os gigantes fossem herbívoros, a ideia de conhecê-los é tudo menos reconfortante. Múmias com mordida. Os corpos embalsamados dos mortos não fascinam apenas os cientistas. Os corpos preparados também aparecem repetidamente em filmes de terror e por bons motivos. Pois mesmo que agora se saiba muito sobre a prática da mumificação, o pensamento de cadáveres bem conservados em seus túmulos por muitos anos é bastante perturbador. Crocodilos mumificados provam que não só os humanos, mas também os predadores estavam preparados para a eternidade. Eles guardam algumas surpresas em seu interior. Os cientistas franceses ficaram surpresos quando descobriram que, assim como as múmias humanas, tanto os órgãos internos quanto os ossos haviam sido removidos de um crocodilo mumificado. Em seu lugar, havia uma grande variedade de plantas e ervas. Outros crocodilos estavam cheios de misteriosos escritos em papiro. Os humanos foram mumificados para assegurar a unificação do corpo e da alma na vida após a morte. Mas por que os crocodilos foram tão bem preparados? Uma teoria é que essas oferendas se destinavam a apaziguar as divindades dos crocodilos. Entretanto, as múmias animais com a dentição imponente revelam informações gradualmente. Portanto, há muito espaço para especulações e que continuam sendo estudados. Misteriosos labirintos na Rússia. Na vastidão selvagem da Rússia, os pesquisadores encontraram grandes coleções de estranhos labirintos feitos de pedra. Estes diferem em tamanho e forma. Mas com que propósito eles foram construídos? Os cientistas ainda estão intrigados com isso até hoje, especialmente desde que tais labirintos também foram encontrados em outras regiões do mundo, mas não em números tão grandes. Uma teoria é que as estranhas estruturas serviam a propósitos rituais previamente desconhecidos, enquanto outra assume usos puramente práticos. Há também a suposição de que as estranhas passagens de pedra não tinham apenas uma, mas várias utilidades. Mas quem está certo? Qual foi o propósito dos labirintos? A resposta está há muitos anos no passado, e é questionável se o passado das paredes de pedra em espiral pode alguma vez ser revelado sem margem para dúvidas. O enigma das figuras de Acámbaro. Pouco antes do fim da Segunda Guerra Mundial, inúmeras figuras estranhas foram encontradas no México durante o trabalho agrícola nos campos. Elas representam criaturas desconhecidas, bem como misturas entre humanos, animais e monstros. Algumas figuras mostram criaturas semelhantes ao ser humano lado a lado com dinossauros. Outros artefatos fazem lembrar os alienígenas. Esses seres existiam de fato em tempos anteriores? São provas de visitas de formas de vida extraterrestres? Os humanos viviam com dinossauros, os montavam e os mantinham como animais de estimação? Evidências para estas concepções virariam o mundo da ciência e tudo o que pensamos saber sobre o passado de cabeça para baixo. Um pensamento tão fascinante quanto desconfortável para muitos. Outros, no entanto, são céticos. Eles estão certos de que as obras de arte bizarras são meramente falsificações muito bem feitas. Se algum dia se descobrirá qual é o lado certo, não sabemos. Apenas uma coisa é certa: o mistério que envolve as figuras de Acámbaro certamente vai continuar. Gatos de estimação para a eternidade. Os locais de escavação egípcias são sempre boas para uma surpresa assustadora, como os gatos mumificados. Um exemplar provou um espanto particular.
O que parecia ser apenas um animal à primeira vista, acabou sendo uma combinação de vários gatos. Pode-se bem imaginar o espanto dos pesquisadores quando examinaram a múmia com a ajuda das mais modernas tecnologias e fizeram esta descoberta espantosa. Como se isso não fosse o bastante, o estranho objeto servia ainda para mais surpresas. Algumas partes do corpo estavam faltando completamente, e a cabeça era feita de tecido. Os egípcios gostavam de ser enterrados com seu animal de estimação. As múmias de animais também eram oferendas populares aos deuses. Assim, o negócio com quadrúpedes mumificados floresceu. Isso também atraiu falsificadores? Ou o estranho achado tem um fundo até então desconhecido? A ciência ainda continua estudando estas questões. Enigma romano. No século XVI, um historiador na Inglaterra fez uma descoberta surpreendente na forma de um objeto de 12 lados. Este era quase do tamanho de uma mão, oca e salpicada com numerosos furos e diâmetros variados. Gradualmente, mais desses estranhos objetos apareceram em outros países europeus. Além de sua aparência característica, os chamados dodecaedros têm duas coisas em comum. Todos eles foram encontrados em áreas que antes tinham sido colonizadas pelos romanos e onde os celtas tinham vivido anteriormente. Quem exatamente fez as descobertas é tanto um mistério quanto um propósito para ser descoberto. As especulações variam de uma arma a um castiçal ou a um objeto artesanal. Um uso como dispositivo de levantamento astronômico também está sendo discutido. Como os objetos só foram encontrados nas regiões do norte, atualmente parece mais provável que tenham sido usados para fazer luvas. Somente o tempo dirá se esta teoria será realmente confirmada ou se será substituída por uma teoria completamente diferente. Mapa do Tesouro de Tempos Passados. O Mar Morto não tem apenas um nome opressivo, ele é também um local de antigos pergaminhos fascinantes. Eles contêm textos escritos à mão com conteúdo principalmente religioso. Como muitos dos achados se desintegraram em fragmentos individuais, lê-los é como um gigantesco jogo de quebra-cabeças. No entanto, a paciência vale definitivamente a pena aqui, porque os pergaminhos são um testemunho do passado de valor inestimável. Além disso, um artefato parece dar pistas de objetos de valor muito real. É um pergaminho cuja inscrição foi gravada em cobre. O conteúdo lembra fortemente o roteiro dos filmes de aventura, pois suspeita-se que se trata de uma espécie de mapa do tesouro. Se a inscrição puder ser interpretada corretamente, poderá levar a objetos preciosos de valor inimaginável. Não é de admirar, então, que determinados caçadores de tesouros já tenham iniciado a busca. Até agora eles não tiveram sucesso, mas talvez o tesouro possivelmente mais precioso da história humana seja recuperado um dia. Câmara óssea subterrânea. A tristeza de um é a alegria de outro. Este provérbio se aplica ao Hypogeum da Hal Saflieni. A descoberta da gigantesca estrutura subterrânea custou a algumas pessoas seu espaço vital. No final do século XIX, a construção com um fator arrepiante foi descoberta por acaso durante a construção de uma casa. Por medo de consequências negativas, a descoberta foi inicialmente mantida em segredo, mas apenas alguns anos depois, a verdade veio à tona sob a forma de uma enorme instalação subterrânea. Isto foi má sorte para os proprietários, porque, inicialmente, suas construções não foram concluídas e, mais tarde, até foram demolidas. Entretanto, a descoberta é um golpe de sorte fascinante para a ciência. No complexo, composto por 3 níveis com seus numerosos corredores e câmaras, foram encontrados ossos de mais de 7.000 pessoas, além de altares. Isto sugere que o Hypogeu de Hal Saflieni, além de ser usado como um local sagrado, também funcionou como um local de sepultamento. O local agora é Patrimônio Mundial da Unesco e pode ser visitado. Enigma de Pumapunku e Tiwanaku. Na Bolívia estão as ruínas de Tiwanaku e o enorme complexo de Pumapunku. A cidade era um lugar próspero na época pré-inca, perto do lago Titicaca, a 4.000 metros acima do nível do mar. Entretanto, devido a uma mudança climática, Tiwanaku tornou-se então uma cidade fantasma abandonada por várias centenas de anos. Então os incas tomaram consciência e deram novamente vida ao lugar. Seu afeto por este lugar da terra chegou ao ponto de nomeá-lo o lugar de nascimento da humanidade. A cidade não só fascinou os incas, ela também lhes apresentou enigmas formidáveis. Eles não conseguiram explicar como os enormes blocos de pedra poderiam ter sido transportados por quilômetros para construir o local. Ainda hoje, especialistas e leigos estão surpresos que tenha sido possível construir Tiwanaku e Pumapunku
com uma precisão tão incrível em tempos anteriores. Também não está claro quais ferramentas foram utilizadas para isto. O lugar foi mesmo construído por seres terrestres? Puma Punku, em particular, é sempre o ponto de partida para esta pergunta. Somente as ruínas sabem se os visitantes de galáxias alienígenas estavam envolvidos em atividades arquitetônicas na Bolívia muito antes de nosso tempo, ou se os construtores eram humanos. Até agora, eles não revelaram a resposta a esta pergunta. O segredo do dedo do pé de madeira. Os descobridores de um artefato muito especial devem ter ficado atônitos. Eles desenterraram um dedo de pé de madeira de um túmulo egípcio, provando que mesmo há 3.000 anos atrás, pelo menos os ricos eram dotados de próteses. O dedo do pé pertencia à filha de um padre egípcio. Foi feito com precisão surpreendente, e não só foi muito ilustrativo, mas também extremamente funcional. A propósito, ainda não se sabe por que a senhora perdeu originalmente o dedo do pé. Entretanto, pode-se supor que ela estava extremamente satisfeita com sua substituição artificial. Seguir as pegadas do passado cativou a humanidade por centenas de anos. Muitos achados fornecem insights fascinantes sobre tempos passados. Entretanto, alguns também levantam questões incômodas ou questionam conhecimentos anteriores. Todos os mistérios de nossa história certamente não serão resolvidos em um futuro próximo. Mas a cada achado, outra peça do quebra-cabeça é acrescentada ao quadro geral do passado de nosso planeta. Qual dos artefatos do vídeo o fascinou mais? Nos conte sobre isso. Que outros achados impressionantes você já ouviu falar? Deixe-nos saber, para que talvez possamos seguir seu misterioso rastro num futuro próximo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!